Meu nome é Vicente, eu moro aqui na cidade de Itanhaém e sou artesão em marchetaria. A marchetaria, para quem não conhece, é uma arte milenar que se originou na extinta Macedônia e se difundiu por toda a Europa, pelo norte da África, Marrocos, Turquia, e acabou chegando aqui no nosso país. Eu pratico a marchetaria há bastante tempo. O meu primeiro contato, eu ainda era criança. Com o meu avô, que era marceneiro e marcheteiro, eu observava os trabalhos que ele fazia, desde garoto. Mas foi depois de aposentado é que eu decidi a me dedicar mais a essa nobre arte e com isso poder transmitir e ensinar outras pessoas o que é a arte da marchetaria. Como eu disse, eu desde pequeno estava em contato com a marchetaria, mas aí eu fui fazer um curso mais específico na prefeitura em São Paulo. Fiz um curso de alguns meses lá e aí me convidaram para ser monitor e depois professor voluntário no SECO. O SECO é uma divisão da Secretaria Municipal de Saúde, onde eles promovem oficinas para que as pessoas com determinadas dificuldades físicas ou intelectuais possam praticar esse tipo de trabalho. Depois disso eu acabei também dando aula aqui na Casa do Artesão, em Itanhaém, onde nós temos vários tipos de cursos gratuitos pela prefeitura, dentre eles o curso de marchetaria. O curso de marchetaria a gente divide ele em 3 etapas. A primeira fase é o chamado passo a passo, que é a marchetaria básica, onde a gente trabalha com desenhos geométricos e a ferramenta principal para isso é o estilete. A segunda fase do curso aí é o curso intermediário. Ele trabalha com formas orgânicas. Para isso a gente tem que dispor de uma lâmina muito fina de aço, usada muito por ourives, e ela é acoplada num arco de serra manual. Existem máquinas também que funcionam quase como uma máquina de costura, onde a gente pode cortar essas formas automaticamente na máquina. Já não é tão artesanal, já é mais profissional. Então eu transmito sempre para que o aluno trabalhe com o arco de serra manual. E por último, nós temos a terceira fase, que é o avançado. Nesse curso avançado, a gente trabalha com diferentes lâminas e trabalhos específicos, são trabalhos direcionados, onde a gente usa a ferramenta mais fina do que o estilete. A gente usa com bisturi, trabalha com bisturi cirúrgico. E como ele tem a ponta muito fina, a gente consegue fazer curvas perfeitas e com maior mobilidade. Nessa condição, nós fazemos trabalhos exclusivos, diferente do trabalho que a gente faz com a serrinha manual, em que a gente pode fazer trabalhos em produção maior, porque se coloca 5, 6, 10 folhas diferentes, cada uma com uma cor diferente, então nós vamos ter o trabalho final, é um trabalho bastante colorido, e nós vamos montar esse trabalho depois como se fosse um quebra-cabeça. No trabalho que nós vamos fazer hoje, nessa aula, o objetivo é mostrar o básico de como se começa com a marchetaria. É um passo a passo
nós vamos fazer um trabalho que é um marcador de página de livro. Esse trabalho nós vamos desenvolver ele com o estilete. Nós temos algumas réguas que são réguas já com as medidas que a gente vai usar no trabalho inteiro. Ou a outra alternativa também é a gente poder trabalhar com o calibre. O calibre ele tem uma precisão muito grande, é uma precisão de 0,5 milímetros, e com ele nós podemos ter a medida que desejamos, né? Que não são obtidas através das réguas. Mas é um trabalho um pouco mais delicado. Eu sempre recomendo a gente trabalhar com réguas já previamente determinadas, para que a gente tenha sempre a mesma medida na hora de fazer o corte. Então esse será o trabalho que nós vamos apresentar nessa aula. É construir um marcador de página de livro, aproveitando das nossas réguas, do nosso estilete, e também nós vamos utilizar um reaproveitamento de material. Nós vamos pegar material reciclado, em geral a gente encontra isso em caçambas de lixo, para poder servir como base para o nosso marcador de página. Bom, então vamos começar a nossa aula de construção de um marcador de página de livro através de lâminas de madeira. Essas lâminas de madeira, elas são muito delicadas, são muito finas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma proteção nas lâminas com fita crepe. A fita crepe vai dar uma resistência maior ao corte. Ela não vai ter perigo de ficar quebrando a lâmina, né? Então nós usamos uma lâmina, uma fita crepe ou de 25 milímetros ou, no caso, uma de 50 milímetros, onde a gente ganha tempo fazendo esta montagem. As fitas, elas devem ter uma pequena sobreposição de cerca de 2 milímetros, para que a gente não corra o risco de, ao cortar exatamente onde não tem a fita crepe. Uma pequena sobreposição de 2 milímetros aqui. Aí nós vamos definir qual é a largura que nós vamos fazer o nosso trabalho. Eu escolhi essa medida aqui, que é uma medida de 1/4, ela tem 1/4 de polegada. Essa é uma régua já pré-definida, ela tem meia polegada por 1/4 de polegada. Nós temos uma outra, ela tem 3/4 por 1/8. Então aqui a gente define qual é a largura que nós vamos cortar. Nós vamos cortar com essa largura, vamos cortar com esta largura, ou mais fina ou mais fininha ainda. Isso aqui tudo a gente define na hora de fazer. Eu escolhi trabalhar com essa medida de 1/4. Aí nós vamos cortar aqui as lâminas com essa medida. Antes de começar, é interessante que a gente faça um alinhamento, porque a gente nunca tem certeza de que esse corte aqui está perfeito. Nós podemos usar aqui a base de corte, que ela nos dá um posicionamento, dá para enxergar aí que ela está inclusive fora de esquadro. Então nós vamos refilar para que ela fique no esquadro e alinhadinha, porque depois à medida que a gente vai cortando, se partir de um corte mal feito, todos os demais vão estar mal cortados. Então daqui a gente faz esse corte, de preferência cortar sempre do lado da fita crepe, que a fita crepe, ela, na hora que a gente passa o estilete, ele já cria um sulco, e esse sulco na fita já serve como uma guia para o corte seguinte. Aí nós vamos definir então esta largura. Para que a gente tenha certeza que esta largura aqui esteja posicionada bem no alinhamento, então a gente usa um outro artifício. Usamos esta régua aqui para encostar. Então nós temos a
a nossa lâmina encostada na régua guia. Aí definimos aqui essa nossa espessura. E em seguida vamos usar a régua de corte. A régua de corte nada mais é que uma cantoneira, para que a gente possa ter uma proteção física para as mãos. Não correr o risco de o estilete sair por cima da régua e vir a machucar quem está executando o trabalho. Então daqui nós conferimos, né, tá ok a medida, repetindo, encosta, posiciona e aí nós fazemos o corte. Esse corte não pode ter pressa, ele tem que ser feito bem lentamente e sem força, para a gente garantir que sempre estejamos passando o estilete na mesma posição. E com isso nós vamos tirar uma pequena fatia dessa lâmina. E aí nós vamos ir cortando até quantas peças forem necessárias. Então nós vamos cortar da lâmina escura e vamos fazer a mesma coisa com uma lâmina mais clara, que é exatamente essa diferença de tom que nos vai dar o efeito que a gente deseja, né, do trabalho. Então mesma coisa, aqui nós vamos criar aqui uma garantia de que ela esteja bem alinhadinha. Vamos fazer o refilamento. A posição do estilete, ela é muito pessoal. Eu não gosto de trabalhar com estilete nem grudado na régua de corte e nem muito inclinado. Ele tem que ter uma pequena inclinação para que a gente possa enxergar onde a gente está cortando, e durante o corte também ele não pode fazer esse movimento, porque se fizermos ele para de encontro à régua, o corte vai ficar mais largo. Se fizermos ele muito inclinado para dentro da régua, o corte vai ficar mais largo. E se durante o percurso a gente mudar ele, o que vai acontecer é que em vez de ficar alinhadinho, ele vai ficar todo ondulado. E agora nós vamos então fazer o mesmo processo com essa lâmina clara, onde a gente encosta a nossa lâmina guia. Aqui é a espessura que a gente deseja, coloca-se a régua de corte para proteção e procedemos ao corte. Devagar e sem força. Eu costumo dizer que para fazer machetaria nós precisamos de 3 coisas. A gente precisa de um pouco de habilidade, precisamos de um pouco de criatividade e de muita paciência. Porque é um trabalho que não nos permite errar. Você fez um corte errado, pode descartar a peça que ela já não vai servir para mais nada. E aí nós vamos pegar essas peças e nós vamos unir com uma fita crepe. A fita crepe, ela serve, como eu disse, para a proteção e vai servir também para a união das peças. Vamos agora colocar alternadamente uma lâmina escura e uma lâmina clara. Nessa hora a gente usa uma ferramenta, eu chamo de empurrador, que é o que vai garantir que ela vai ter uma boa aderência na fita crepe. Passamos aqui dos 2 lados, né? Se tiver algum ar, alguma coisa, ela vai sair. E aí nós temos esse efeito da fita larga com a fita clara com a fita escura. E agora nós vamos então cortando e acrescentando as lâminas uma ao lado da outra. Aí nós vamos chegar nesse ponto aqui, onde nós temos várias tiras já emendadas uma na outra.
Aí partimos para a etapa seguinte. A etapa seguinte, nós vamos, utilizando o mesmo procedimento, as mesmas réguas, nós vamos cortar aqui no sentido transversal, onde eu coloco a minha régua aqui para servir de guia, né? Fazemos a refilagem para que ela fique perfeita. Nesse corte, a gente vai ter um grau de dificuldade um pouco maior, porque agora nós estamos cortando no sentido contrário à fibra. Quando nós cortamos nesse sentido, o corte foi facilitado, porque veio no sentido do veio, né? Agora nós estamos no sentido contrário, isso dificulta um pouco mais. Então tem que ir mais devagar. E ainda é sempre interessante que a gente faça um cortezinho aqui inicial ao contrário, para que não corra o risco de desbeiçar a lâmina, né? Então vamos fazer o corte. Agora já previamente refilado, coloca-se a guia, a régua com a medida que nós adotamos e aí fazemos o corte. Aqui é aquela inicial. E agora podemos cortar sem medo de estragar a lâmina. E aí nós temos agora uma primeira parte do nosso trabalho já previamente feito. Continuando no corte, nós vamos ter que cortar todo esse trabalho para fazer o reticulado. E com isso aqui nós conseguimos montar o nosso xadrez. É assim que ele vai ficar, peça por peça. Tá? E com isso nós vamos agora colocando uma do lado da outra, da mesma forma, utilizando a fita crepe para poder emendar as tiras. É interessante que quando a gente fizer esse trabalho, a gente comece com uma fita clara e termine com uma escura, para que a gente possa ter exatamente essa possibilidade, né, de inverter e já está a peça na posição correta. Tá? Aí emendando uma na outra, nós vamos chegar então nesta posição. Tá? Então aqui já temos a peça tomando forma de como vai ser o nosso marcador. E com isso agora nós vamos emendando parte por parte. Fizemos esse trecho e agora nós vamos emendar a outra parte aqui. Esta peça emendada, ela já fica assim, já temos o formato do marcador de página. Como eu havia dito, nós vamos colar. Isso aqui é muito frágil, muito mole, então nós precisamos de uma base que seja mais reforçada. E aí, um pedaço de lâmina de compensado, né, que a gente recolhe em caçamba de lixo, é um reaproveitamento. Isso aqui é reciclagem de material. A gente também está contribuindo com o meio ambiente. Então agora nós estamos com a peça aqui já bem encaminhada para a gente chegar no tamanho do nosso marcador de página. E vamos fazer aqui uma moldura, o que vai dar um acabamento melhor. Essa é a moldura, a gente recomenda que seja feita com um terceiro tom de lâmina, né, para que realmente dê um destaque. Nós escolhemos esta outra lâmina aqui, que é o que vai fazer o nosso acabamento. Aí nós, mesma coisa, faz a proteção com
a fita crepe, para que a gente possa cortar ela sem que se desmanche. E agora nós vamos tirar a medida do que a gente precisa. Nós podemos medir por aqui ou podemos medir por a régua. A régua é interessante porque o zero dela parte bem daqui da extremidade, então a gente tem uma precisão maior. Eu tenho mais ou menos 5 milímetros de um lado e 5 do outro. Então a sugestão é que a gente aproxime tudo de um lado e aí fica mais fácil da gente ter uma medida mais perfeita. Então por aqui eu estou medindo 9 milímetros, ou seja, 4,5 de cada lado. A sugestão é sempre que a gente faça uma medida um pouco maior. Então, se vai dar 4,5 desse lado, vamos cortar com 6, 7 milímetros de largura para que ele fique maior. E depois de colado, a gente consegue refilar no tamanho certinho da nossa base. Então, feito isso, agora então nós vamos fazer a nossa marcação. A nossa marcação de 6 milímetros, ela pode ser feita também com o nosso paquímetro ou a partir da nossa régua. Mesma providência. Primeiro a gente dá uma refilada para que ela fique bem alinhadinha. Devagar, sem força, e aí nós tiramos um pequeno filete. A partir desse filete que nós vamos cortar aqueles 4,5. Os 4,5 eu posso tirar daqui. Como eu disse, aqui tem 1/4 de espessura. 1/4 é 6 milímetros. Então com 6 milímetros já está suficiente para mim fazer o meu corte. Se possível, fazer sempre do lado da fita crepe. E aqui nós vamos cortar então um filete de 6 milímetros, que vai ser uma das laterais da nossa moldura. Devagar. Pronto. Com isso aqui eu tirei um filete de uma terceira cor. Esse filete é o que nós vamos compor aqui na lateral. Ele vai ter esse acabamento, tanto nas laterais como nas frontais. Então, de posse desse filete cortado, nós vamos fazer a emenda novamente com a fita crepe. A fita crepe, existe um rolo que é metade desse aqui, é mais aconselhável para fazer essa emenda, para não se gastar tanta fita. Mas também nós podemos fazer um aproveitamento da fita e colocamos só ela estreitinha de um lado e do outro. E aqui nós vamos colocar a nossa borda ou moldura. Esta moldura, além de dar um acabamento muito bonito, ela complementa o trabalho. É importante que ela fique mais larga do que a largura toda, porque agora nós vamos fazer, vai uma dica agora de como colocar essa moldura e a gente fazer um acabamento perfeito, que é um ângulo de 45 graus. Então aqui está a nossa moldura montada. Então veja, nós vamos ao encontro
deste cruzamento aqui com este cruzamento aqui. Esse é o que dá o nosso ponto correto de 45 graus. Certo? Agora, quando a gente cortou 45 graus, cortamos também a fita. E é conveniente que a gente dê um reforço nessa posição da fita, para na hora de colar não ter surpresa. Vamos dar um reforço para cá. Dá um reforço em cada um deles. Tira o excedente da fita. E com isso a gente tem a peça, vamos dizer, terminada do ponto de vista de colocação de lâminas e fitas. A gente pega o nosso empurradorzinho para fixar bem de todos os lados, tá? E com isso nós temos aqui o nosso marcador pronto para finalização. Aqui vem um ponto muito importante, que é a hora da gente colar. Para a gente colar com certeza de que vai estar bem centrado, nós temos que trabalhar sempre com a linha de centro. Então vamos encontrar a linha de centro, tanto na peça quanto na base. Então nós temos aqui, ó, 17,4, a metade é 8,7. Então aqui é o centro. Nós podemos continuar marcando aqui os 8,7 ou podemos também usar o nosso esquadro. O esquadro determina que nós estamos com o meio certinho. Aqui, então já temos este meio para cá. E agora temos que marcar no outro sentido. Aqui ela tem 3,2, então a metade é 3,7. Então a metade é 1,85, que é o centro. Vou marcar aqui também 1,85. E aqui nós temos o nosso centro. Isso é bastante importante. E fazer a mesma coisa aqui na nossa peça. Vamos trabalhar com o centro. O centro, aqui ela tem 16,7, a metade é 8,3,5. Marca aqui 8,3,5. 3,5. Ainda deu até para conferir que a metade, ó, deu exatamente nessa linha de emenda. Essa é uma conferência. E do outro sentido, nós vamos ter a mesma coisa. Nós temos aqui 3 milímetros, 3 centímetros, então ó, 1,5. E 1,5 deu exatamente nesse alinhamento. E aqui tem que dar a mesma coisa. Olha, 1,5. Então, ok, nós estamos bem centrados. Ó. Significa que o trabalho que nós fizemos está bem equilibrado, metade e metade. Agora, na hora que a gente vai colar, nós temos que fazer coincidir os 4 pontos. Coincidir
o centro daqui com o centro daqui. Tá? Isso é importante que a gente faça. Ok? Muito bom. Uma vez feito isso, agora é conveniente que a gente dê uma melhorada na superfície. A superfície sempre tem alguma imperfeição. Essa imperfeição agora nós vamos corrigir deste lado. E esse lado é o lado do avesso. Né? O lado que vai ser utilizado é o lado que está a fita. Esse é o lado correto, o lado final do trabalho. Esse aqui é o lado do avesso. Então, qualquer imperfeição que a gente tenha, nós vamos procurar corrigir agora. Então, agora nós vamos iniciar o acabamento. Né? Nós vamos passar uma seladora. É bom pegar um protetor aqui para não sujar nossa base de corte. Pegar um pincel. E aí o que nós fazemos aqui é aplicar um pouquinho da seladora. E com a seladora aplicada, nós vamos criar um pouquinho de serragem. Então, nós vamos agora lixar para criar um pouco desse pozinho aqui e fazer com que esse pó entre dentro dos vãos. A seladora, ela vira assim como se fosse um aglutinador, né? Ele junta esse pozinho e vamos tampar do lado do avesso, mais uma vez, esses vãos que a gente não deseja. Feito isso, mais um pouquinho de seladora para ajudar a tampar esses poros. É como se a gente estivesse fazendo aqui um rejunte. Estamos rejuntando esses vãos. Lembrando, mais uma vez, é do lado do avesso. Vamos lixar mais um pouquinho. E agora nós vamos já fazer a colagem. Como aqui já está preparado, né? A base já está do nosso tamanho, já encontramos as linhas de centro para fazer a coincidência. Agora nós vamos aplicar a cola. A cola é cola de contato, ou cola de marceneiro, ou cola de sapateiro que chama, mas é cola de contato. Eu costumo usar muito essa cola, compro em lojas de tintas também, só que em vez de usar na lata, normalmente o pessoal usa pegando da lata com um pincel ou até com um cartão, pode ser um cartão usado, e vai passar aqui. Eu não gosto muito disso, porque cada vez que a gente enfia ou pincel ou uma espátula na lata, a gente contamina o que está dentro da lata. Então eu prefiro usar um outro processo. Aí nós criamos esse processo da garrafinha. Nós tiramos a cola da lata e colocamos nessa garrafinha. Aqui a gente colocou um tecido de algodão e a gente usa essa cola como se fora um aplicador, que é mais rápido, mais limpo, mais preciso e não fica contaminando, porque a cola vai estar sempre lá em cima, lá dentro da garrafa, limpinha. Agora, com uma leve pressão na garrafinha, a gente aplica a cola aqui do lado do verso, né? Do lado de trás, onde a gente fez toda
aquela aplicação para melhorar o acabamento. E aplicamos aqui também, onde nós vamos colocar a nossa peça. Essa cola, como eu falei, é uma cola de contato. Então a gente tem que aplicar a cola dos dois lados e aguardar alguns minutos para ela secar. Depois que ela estiver seca, é que nós vamos fazer a junção das duas peças. Terminou a colagem, fecha bem aqui a garrafinha para que ela não fique secando, e aqui a gente aguarda agora a cola secar para fazer a aplicação. Questão de 8 a 10 minutos. Se for um dia mais úmido, chuvoso, tal, aí vai de 15 a 20 minutos. Você vai sentir que ela não pode aderir. Ela tem que estar solta. A hora que ela está solta, não tiver mais colando no dedo, na superfície, está na hora. Como ela tem cola dos dois lados, a hora que encostar, ela vai colar e aí não tem erro, não tem volta. Então, se a gente perceber aqui agora, olha, já não está mais colando no meu dedo. Ó, significa que esses 8 ou 10 minutos aí já surtiram efeito, e agora nós vamos então fazer a colagem. Agora a gente usa aqui o esquadro. Então, primeiro ponto, olha, eu chego aqui neste centro, vamos achar o centro aqui olhando de cima, ó, tá no centro aqui, tá no centro aqui e tá no centro aqui. Então, a gente dá uma encostadinha desse lado aqui e eu vou tirando levemente agora o esquadro da posição colocada, mantendo o alinhamento do centro a centro. Olha. Pronto. Usamos novamente o nosso empurrador aqui para fazer com que a cola fique em toda a superfície, elimine eventuais bolhas de ar, e com isso nós temos a nossa peça colada na base. Lembram que quando nós cortamos as bordas, eu disse para deixar alguns milímetros a mais, que era exatamente para acontecer isso, e agora a gente ter como refilar ela no tamanho certinho da nossa base. Cortamos aqui o excedente, lembrando aqui, olha só o que acontece, a gente dá o toquinho, né? Ó, isso aqui é o que está para fora, o risco é cortar o que vai ser aproveitado. Então, o que nós estamos fazendo agora é cortar o excesso que a gente deixou quando fez a moldura. Faz ao contrário, um pedacinho, e pode tirar o resto. Agora nós estamos com a nossa peça do tamanho da base que a gente escolheu. Mais uma apertadinha, principalmente do lado da fita. Isso feito, nós podemos agora retirar toda a fita e ver como ficou o lado correto. Aqui já aparecendo a moldura. E agora também é um trabalho delicado, porque nós vamos ter que acabar tirando pedacinho por pedacinho da fita. Onde a gente fez as emendas. Vai aparecendo o resultado final do nosso trabalho. Acabamos de tirar
a fita. Esse aqui já é o lado final da peça, né, que é o verso. A gente aproveita para dar mais uma apertadinha aqui, ainda enquanto tem a cola ainda atraindo, né? E agora já podemos começar a dar uma lixadinha. Nós podemos já partir da lixa 120, né? Podemos aqui, a gente pega um toquinho de madeira. Existem outros produtos, né, já mais profissionais, que a gente compra em loja de tinta, mas eu costumo usar esse toquinho aqui. E aí eu já começo a dar a primeira lixada para ir em direção ao acabamento final. Depois dessa primeira limpada, então a gente já pode começar a fase realmente do acabamento. Essa fase do acabamento, ela consiste em a gente aplicar 3 ou 4 demãos de seladora intercaladas por uma lixa cada vez mais fina. Ou seja, passamos a 120, aí passa uma seladora. Depois da 120 nós podemos passar uma 220, outra demão de seladora. Depois a 320, outra demão de seladora. E por fim a gente passa a 400 ou até a 600, né? Dependendo do nível de acabamento que a gente quer dar na peça. É interessante a gente agora fazer uma pequena diluição na seladora. Então a gente faz uma diluição com thinner, né? Eu guardo aqui num potinho, num vidro, fazer uma diluição para que ela não fique grossa e facilita a aplicação. Então vamos começar a aplicar a selador e aí o acabamento já começa a tomar vulto, começa a aparecer os tons, né, o destaque da diferença de tonalidade. E sempre aguardando uma secagem. Então a gente acaba levando um tempo aí de uns 20 minutos no total, que é o tempo entre uma demão e outra. E aí depois de passado a lixa 400, então agora nós vamos para a fase do polimento. Aqui então agora nós vamos passar a cera, que é uma cera de carnaúba, ou cera de abelha, ou uma mescla de abelha com carnaúba. É uma cera incolor, essa no caso é carnaúba com abelha, uma cera cristal. Aí nós pegamos aqui uma esponjinha, um pedaço de esponja de cozinha, e aí já fazemos a aplicação da cera. Passa em toda ela, nas laterais e inclusive embaixo também, que dá um acabamento melhor. Aí depois de passada a cera, nós temos que aguardar secar também. E aí depois de seca, aí nós vamos passar uma flanela, um pano seco, para poder puxar o brilho. E aí, depois de a cera seca, então nós vamos ter o produto final, que é um marcador de página de livro. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido produtivo e que vocês possam realizar todos os seus trabalhos em machetaria com esse curso de
aplicação de técnica básica com o uso de estilete. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.